Olá, eu sou a professora Ana Bárbara. Eu vim falar com vocês hoje sobre avaliação de aprendizagem, a importância da formação continuada dos professores. O relato de experiência, ele objetiva apresentar as ações que estão sendo realizadas pelo setor de avaliação EAD da Cruzeiro do Sul Virtual, que faz parte do grupo Cruzeiro do Sul Educacional, para a formação continuada de professores, na intenção de diversificar nossas avaliações e também melhorar os índices de aproveitamento dos alunos. Nossas atividades objetivam ainda nos levar às reflexões que possam auxiliar na tomada de decisões e também no repensar da própria prática dos professores, da prática docente e até mesmo, se necessário, a modificação do próprio sistema de avaliação. A avaliação de aprendizagem é uma das ferramentas, como vocês sabem, que deve orientar a aprendizagem dos alunos e também auxiliar o professor na tarefa de conduzir os estudantes para que estes consigam construir conhecimento. Para que a aprendizagem ocorra, a avaliação da aprendizagem, gente, isso é muito importante, não deve ser pensada como um instrumento de ameaça, de controle, poder, dominação, que somente classifica ou rotula tipos de estudantes. E sim, precisa ser pensada de uma forma que atenda os sujeitos individualmente e também na relação com o coletivo, pois fará sentido somente se levar ao desenvolvimento do aluno. Para que a avaliação da aprendizagem seja eficaz, é necessária uma boa formatação docente e constante atualização, para que os professores possam conhecer novos modelos, novas propostas, experiências de sucesso e assim compreender que resultados não exitosos não necessariamente são deficiências irrecuperáveis, e sim podem ser percebidos como desafios e ainda como alerta para o repensar da própria prática docente. O setor de avaliação da Cruzeiro do Sul Virtual possui como objetivos principais refletir sobre a avaliação da aprendizagem, organizar a logística das avaliações e também orientar todos os sujeitos envolvidos no processo, os professores, os tutores, os polos, os coordenadores de curso, dos cursos de graduação totalmente à distância, semipresencial, técnicos, pós-graduação à distância. Periodicamente, o setor realiza ações, treinamentos, desenvolvimento de manuais, de tutoriais, na intenção de melhorar as ações relacionadas à avaliação da aprendizagem, para que também todos os indivíduos possam repensar suas práticas. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui para frente. A gente compreende no setor de avaliação e na Cruzeiro do Sul Virtual que as avaliações somente farão sentido se levar ao desenvolvimento do educando e, portanto, deve ser um processo sistemático, continuado, não episódico. Nesse sentido, a formação continuada de professores é fundamental para que esses processos e práticas não se tornem dogmáticos, e sim sejam discutidos e repensados continuamente. Uma questão importante que a gente sempre se coloca quando realizamos as discussões com os nossos pares é: medir é avaliar? Após as nossas primeiras reflexões sobre a importância de uma formação continuada para os profissionais da educação, o setor tem trabalhado objetivando o desenvolvimento de ações, ferramentas de coleta de registros, evidências, que são informações para verificação das transformações da aprendizagem dos nossos alunos, que podem nos levar à tomada de decisões e também ao repensar
da prática dos professores e até mesmo, se necessário, a modificação do próprio sistema de avaliação. Nós notamos que muitas vezes alunos e professores, quando pensam sobre a avaliação da aprendizagem ou quando comentam sobre a avaliação da aprendizagem, definem como sendo o momento da prova e da nota. Mas a gente sabe que existem vários elementos que devem ser analisados quando falamos em avaliação de aprendizagem e que a aplicação das provas e a devolutiva das notas são somente dois desses elementos. Não podemos esquecer que a avaliação da aprendizagem deve ser estruturada, e isso, gente, é muito importante, com base em objetivos de ensino. Deve avaliar o desenvolvimento de habilidades que permitirão ao professor aferir o desenvolvimento de determinadas competências. Deve também mobilizar saberes, não deve cobrar simples memorização de conceitos, de fórmulas, de datas. Devemos refletir sobre a aplicabilidade do conhecimento e sua problematização, para que consigamos definir qual é o perfil do profissional que nós queremos formar. A avaliação deve ainda, levar em consideração que o cotidiano escolar é um reflexo da sociedade, com todas as suas práticas, valores, ideologias, problemas. Será que nossas práticas avaliativas ratificam a discriminação e a seletividade? Essa é uma questão também que nós nos colocamos e que é importante que toda instituição faça. Muitas vezes as práticas avaliativas, elas reforçam a discriminação, retratam a sociedade excludente, repleta de desigualdades, pois não são inclusivas. A avaliação deve ser inclusiva, deve compreender as subjetividades, a realidade humana, fornecer instrumentos para que os estudantes possam transformar a sociedade. A lógica da exclusão escolar coincide, infelizmente, com a lógica do capital na sociedade de classe, onde poucos são incluídos e a maioria luta para sobreviver. Portanto, a avaliação da aprendizagem não pode, em hipótese alguma, ser pensada somente como medição de conhecimentos nivelados e ainda com atribuição de notas na forma de medidas padronizadas. A avaliação da aprendizagem deve evitar as verdades absolutas, promover o diálogo entre professores e alunos, deve auxiliar na formação de cidadãos conscientes, críticos, preparados para o mundo do trabalho. Nesse sentido, a gente pensa o quanto é importante uma formação contínua dos nossos professores para que esses pontos possam ser repensados continuamente. Durante o nosso trabalho de conscientização e capacitação de professores, coordenadores de curso, várias foram as técnicas utilizadas por nós. Foram reuniões diversas, cursos, manuais, tutoriais, oficinas. Daqui a pouquinho eu explico um pouco mais sobre isso, para que as reflexões sobre a avaliação da aprendizagem ocorresse entre o corpo docente da Cruzeiro do Sul Virtual. Temos clareza, que além da consciência sobre a finalidade da avaliação, os professores necessitavam conhecer o que deve ser avaliado e ainda que os instrumentos de avaliação, eles precisam ser pensados de acordo com a adequação aos objetivos, às competências, aos conteúdos e também à metodologia. Aplicabilidade, correção, devolução dos resultados, ou seja, eles precisavam sair da sua zona de conforto. A formação continuada de professores e outros sujeitos envolvidos no processo do ensino e aprendizagem na Cruzeiro do Sul Virtual ocorre, então, frequentemente. São concebidas pelo setor de avaliação EAD,
com auxílio da comissão de avaliação, da equipe multidisciplinar e também do nosso comitê de inovação. Com relação à formação continuada, referente especificamente à avaliação da aprendizagem, vários foram e são ainda, né, os treinamentos que ocorrem de forma presencial, síncrona, assíncrona, durante todo o semestre. Nos encontros, os participantes aprendem sobre as ferramentas que são disponibilizadas em nossa plataforma de provas. Eles também conhecem os relatórios que disponibilizamos sobre as avaliações, para análise da proficiência dos alunos e ainda para realização da curadoria do nosso banco de itens de avaliação. Além desse conhecimento técnico, os professores, durante a formação continuada, são capacitados para a elaboração de itens de avaliação. Isso é uma coisa interessante, né? Que com o passar do tempo nós precisamos incluir nessas capacitações, porque sempre há aquela ideia de todo professor sabe elaborar prova, todo professor sabe elaborar atividade, todo professor sabe elaborar um bom item de avaliação. E não é verdade, né? Nem todos têm, né, este conhecimento. Então, além desse conhecimento técnico, né, como eu estava dizendo, durante toda a formação, nós capacitamos os professores para a elaboração de itens de avaliação, pois a gente trabalha com a ideia de que alguns critérios devem ser pensados para a elaboração de bons itens de avaliação. Ou seja, se são essenciais, se são reflexivos, abrangentes, contextualizados e acima, né, de tudo, se são compatíveis com o trabalho que nós realizamos, com os materiais que nós disponibilizamos para os alunos, por exemplo, textos teóricos, materiais complementares, videoaulas. Como apoio, então, durante a formação dos nossos professores, nós desenvolvemos ao longo dos anos vários tutoriais que são elaborados e atualizados semestralmente e que auxiliam na aprendizagem sobre as ferramentas que são utilizadas em nossa plataforma de provas, mas também nós desenvolvemos um manual para a elaboração de itens de avaliação, que possui como proposta orientar os professores na elaboração dos itens de avaliação, das questões, não só de domínio e de aplicabilidade do conceito, mas também questões que são embasadas em situações problema, que requeiram reflexão, tomada de decisão por parte dos nossos alunos, isto é, a ideia de aplicabilidade do conhecimento, considerando as competências que são previstas nos projetos pedagógicos dos cursos. O manual ele é apresentado aos professores em oficinas e, posteriormente, nós disponibilizamos para todos. O material, esse manual, né, ele apresenta etapas para a elaboração dos itens de avaliação, a estrutura das questões, por exemplo, o texto base, tipos verbal e não verbal, enunciado, alternativas, gabaritos, distratores, justificativa, resolução comentada, os tipos de questão que podem ser elaborados, por exemplo, de múltipla escolha simples, composta, afirmação completa, lacuna, acessão razão, interpretação, associação de colunas, entre outros, né? E também esse manual, ele é repleto assim de exemplos, e isso é bem interessante, né? Nós tentamos colocar exemplos de todas as áreas do conhecimento para que todos possam, né, se sentir contemplados. Ainda durante as oficinas que nós realizamos, os nossos treinamentos, os professores eles podem exercitar seus conhecimentos, colocar a mão na massa. Durante o processo de capacitação, nós ainda destacamos, e isso é interessante, que existem diferentes instrumentos de avaliação, tipos, que podem ser e devem ser utilizados pelos professores na atualidade. Tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância, mas é claro que nós focamos no ensino à distância. Por exemplo, eles podem trabalhar com provas,
com observação, portfólio, mapa conceitual, relatório, fórum de discussão, vários são os exemplos que nós oferecemos para os professores. Salientamos ainda, né, nesses encontros, que o professor ele precisa refletir sobre o costume de reproduzir modelos que muitas vezes foram vivenciados por ele enquanto aluno. Ou seja, a reprodução de modelos oferece segurança, mas será que é adequado para um contexto em que estão inseridos os nossos alunos? Claro que não, nem sempre. Então, um instrumento de avaliação bem elaborado não irá assegurar que o professor não tenha dificuldade durante o processo avaliativo, mas garante que o mesmo consiga apresentar e discutir com seus alunos e também com seus pares os resultados para que juntos possam construir conhecimento. Na atualidade, a gente sabe que, infelizmente, muitos professores ainda acreditam que precisam valorizar muito a nota da prova, como uma estratégia de controle dos alunos, vingança, etc., né? Em contrapartida, alguns professores ainda elaboram itens de avaliação que não exigem reflexão, que simplesmente cobram puramente conteúdo. Nós notamos também que, apesar das várias discussões recorrentes nas universidades, nos congressos, sobre a avaliação da aprendizagem, é necessário que continuemos um trabalho de formação contínua dos profissionais da educação, destacando a importância do debate, do diálogo com os alunos, com os pares. Precisamos levar os estudantes também a ter o poder de argumentar nas avaliações de aprendizagem, para que eles se tornem cidadãos críticos da realidade em que estão inseridos, e com isso possam auxiliar na transformação das sociedades. Devemos refletir ainda sobre as nossas práticas para poder transformá-las. A avaliação da aprendizagem, ela deve mensurar o conhecimento adquirido pelo aluno, permitindo que as escolas exerçam sua função social. Algumas práticas conservadoras de avaliação de aprendizagem implicam no desfavorecimento dos alunos, pois somente vai classificá-los, seleciona, exclui, utilizando notas. Quando pensamos, por exemplo, na aprovação e na reprovação escolar, dificilmente levantamos questões que são muito importantes. Por que reprovamos? Ou aprovamos um aluno? Quem decide sobre esses critérios? Quais são as justificativas? Quais são ainda os efeitos da reprovação? Nós devemos refletir sempre sobre essas questões para compreendermos o contexto da avaliação da aprendizagem na contemporaneidade. Portanto, a prática continuada de capacitações, com momentos para discussões técnicas, outros ainda para discussões teóricas, momentos para colocar a mão na massa, são fundamentais e foram fundamentais e importantes para que nós pudéssemos melhorar a qualidade dos nossos itens de avaliação e ainda para o repensar dos nossos próprios modelos de avaliação de aprendizagem. O repensar desses modelos nos levou, por exemplo, à realização de projetos piloto, novos cursos de capacitação, e que em breve serão implantados tanto para alunos quanto para todos os sujeitos que são envolvidos no processo de avaliação de aprendizagem da Cruzeiro do Sul Virtual. Prometo que eu já estou terminando. Sabemos ainda, que o comportamento das pessoas muda de acordo com sua classe social, seu grupo étnico, contexto histórico, gênero, a nacionalidade e vários outros elementos. Na atualidade, quando analisamos as culturas, percebemos o quanto elas são heterogêneas, híbridas, multifacetadas,
O conceito de educação virtual interativa, entre outros aspectos, também nos faz refletir sobre como as distâncias educacionais existentes, as distâncias espacial, temporal, interativa, nos cursos à distância, devem nos levar à compreensão e, fundamentalmente, ao respeito dessas diversidades. Com a modernidade, por exemplo, nós também sabemos que o ritmo das sociedades mudou, tornou-se mais acelerado, dando origem às novas subjetividades e sensibilidades. Em um mundo onde a rapidez, a velocidade e a novidade são valorizadas, os costumes, as formas de se expressar, a vestimenta, a alimentação, os estilos de vida também foram se alterando. E nós precisamos acompanhar todas essas alterações e transformações. Apesar dos distanciamentos e da aceleração dos ritmos das sociedades, quando nos envolvemos com a educação que é realizada à distância, devemos ter clareza que fazemos parte de uma comunidade virtual. Apesar das diversidades, somos um conjunto de pessoas unidas por afinidades e interesses, que é a ideia de rede. O respeito deve existir para que possamos compreender o outro e ainda fugir das formas de preconceito e discriminação, infelizmente, que estão tão presentes nas nossas sociedades. Nessa perspectiva, conseguiremos pensar também na avaliação da aprendizagem como forma de inclusão. Compreendemos, então, que a formação continuada dos nossos professores é fundamental para que eles possam também fazer essas reflexões, compreender essa diversidade, interagir de forma adequada com os nossos alunos, respeitar essas novas subjetividades e sensibilidades que falei anteriormente, e ainda para que os professores consigam repensar constantemente suas práticas, colaborando com o desenvolvimento dos estudantes, com a construção do conhecimento e também com a empregabilidade, que é algo tão fundamental, tão importante para os nossos estudantes. Bom, eu espero que com essa apresentação eu possa ter contribuído um pouquinho para que vocês também pensem bastante sobre a avaliação de aprendizagem nas instituições de vocês e principalmente sobre a importância de uma formação continuada de professores que atuam na educação à distância. Muito obrigada, espero que logo, logo possamos nos encontrar presencialmente. Um forte abraço para todos e um ótimo final de ano.